estava falando antes de você entrar aqui, Fernandão, a Nefro Academy, ela surgiu muito com esse desejo de desenvolver, mobilizar a comunidade nefrológica. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente vai conseguir, a gente espera muito a participação da turma, porque algo muito novo, né? Então vai ter muito de opinião, muita coisa ainda por vir, né? Muito de feeling, óbvio que tem ciência por trás, mas vai ser importante demais a gente escutar nossos colegas e que acabam fazendo acontecer aqui o nosso Nefrotalks, felizmente completando aí um ciclo aí no final de 2020, sempre com boas referências, a gente tendo muito feedback legal da turma. Eu queria já antecipar aqui, Fernandão, hoje a gente abre as inscrições para o nosso próximo Nefro Expert, dia 6 e 7 de março. Quem tiver interesse, essa imersão, são 2 dias inteiros, sábado e domingo. Eu, Fernando e mais uma turma da pesada, vamos estar lá falando não só de temas nefrológicos, mas mais do que isso, temas nefrológicos abordados de uma maneira diferente, uma maneira, aquilo que não está no livro, e temas também não relacionados diretamente à nefrologia, mas que indubitavelmente são essenciais para o profissional do presente para se diferenciar num futuro muito próximo. Então, inovação, gestão e marketing, inteligência financeira, tudo isso vai estar presente aí no nosso próximo Nefro Expert. Eu dou mais detalhes aí no final. Beleza? Show de bola, né, então? Vamos lá, então. Fernandão, eu assim, não precisa nem contextualizar a questão da pandemia, ela veio aí como um grande cisne negro em 2020, trazendo aí uma repercussão não só do ponto de vista econômico, social e, obviamente, da saúde, um número de mortes absurdo. Hoje fica aqui meu abraço à família do Dr. Gabriel Rabelo, um grande otorrino com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no Hospital Felício Roxo, cirurgião de cabeça e pescoço, que nos deixou hoje em função da Covid-19. Então sei que você também conheceu o Gabriel e fica aqui As condolências à família. a nossa homenagem para ele e para a família, um cara muito especial. E assim como aconteceu com o Gabriel, milhões de pessoas ao redor do mundo padeceram dessa doença. E eu queria abordar hoje como que isso chegou naquilo que é o nosso dia a dia, né? Que é o paciente nefropata. Que a gente muito escuta dos grupos de riscos, né? Dos idosos, dos hipertensos, dos diabéticos, do obeso. E normalmente os nossos pacientes têm isso tudo, mais um problema renal. Então, definitivamente são pessoas que têm uma fragilidade, vamos dizer assim, maior. Não só a Covid, mas a Covid acabou mostrando-se um problema grande para esses pacientes. Eu queria que você desse uma contextualizada, Fernando. Qual que é a sua visão com relação à Covid no cenário da nefrologia? Porque depois eu vou tentar conversar com vocês dos vários cenários. Doença renal crônica, IRA, transplantados, doença renal crônica dialítica versus não dialítica. Mas eu queria sua impressão geral a respeito disso tudo. Então, Neto, assim, essa pandemia, ela permite uma analogia bem apropriada com uma onda de tsunami, né? A gente tinha essa imagem desde do início, né? O Brasil, ele, nesse efeito de onda, estava um pouco mais atrasado e durante muito tempo a gente ficou meio que em compasso de espera, sabendo que o tsunami ia chegar, você não entendia muito bem como isso de fato viria. A coisa veio, ela foi tomando corpo, a onda foi crescendo, e talvez nesse momento é a hora que essa onda chegou mais próximo de todos nós. Então, muitos de nós vivemos isso pessoalmente, colegas que tiveram a doença, sofreram com a doença, alguns infelizmente faleceram com a doença.
inevitavelmente a gente está na linha de frente, está cuidando, então o grau de exposição, em maior ou menor escala, ele vai acontecer, então chegou muito próximo de nós. Isso traz um sentimento, né, Neto, muito, ao mesmo tempo que nos impele a cuidar, a continuar na batalha, na luta. Por outro lado, você tem o medo, né? Qual de nós não sentiu medo? Qual de nós não olhou para o cônjuge, para o filho, né, para o pai, para a mãe, e vivenciou o sentimento de medo? Porque a gente sabe exatamente o que tem do outro lado do muro, né? Então, dentro das entranhas de um hospital, a gente sabe como a coisa acontece. Então, é natural que nós também tivéssemos e tenhamos medo desse momento, mas isso não podia nos paralisar, né, Neto? A gente não podia ficar paralisado diante desse desafio, e foi exatamente em nome dessa não paralisia que tivemos que encarar a coisa de frente. Então, eu entendo aí o cuidado do paciente nefropata, do paciente em geral com Covid, dividido em 3 estágios, né? 2 deles representam aí a fase de estado da doença, vamos chamar assim. Então, nessa fase de estado, o paciente ele vai se encontrar no cenário ambulatorial ou no cenário hospitalar. Então, são as 2 primeiras fases, né? E a terceira fase, que é a fase da convalescença, que também é um capítulo à parte na evolução do Covid. Eu vou te dar o meu depoimento, como é que eu me insiro nessa linha do tempo no cuidado dos pacientes. Eu estou muito mais presente ali no cuidado ambulatorial, na fase de estado, mas no cenário ambulatorial, e na fase pós-Covid, na fase de convalescência. É ali que eu tenho me inserido no cuidado dos pacientes. Eu não, apesar de, né, ter militado muito tempo em terapia intensiva, eu lido com diálise em terapia intensiva de pacientes com Covid, mas eu não estou ali manejando ventilação mecânica, cuidando do paciente crítico à beira do leito. Tenho experiência com a diálise nos pacientes críticos, mas comungo aí com a experiência dos colegas que foi se acumulando ao longo do tempo, mas não vivenciei muito de perto os cuidados intensivos do paciente na fase hospitalar. Então, assim, tenho muito aí para discutir essa fase ambulatorial da doença, vamos chamar assim. E eu acho que esse ponto seu é importante, porque numa doença tão nova quanto a Covid-19, a experiência acaba adquirindo uma importância até maior. Não que ela Exatamente. suplante a ciência, mas ela acaba ganhando uma robustez, e isso tem que ser valorizado. E às vezes as pessoas vão olhar para trás e vão falar assim, não, o fulano errou. Não errou, não. No meio do tsunami é difícil você decidir o que você faz, se você mergulha ou se você fica para cima. Então não é tão simples assim. Então ninguém está aqui para julgar pedra, nem ficar jogando purpurina. Ninguém, é simplesmente um depoimento, e a gente, como eu disse no início, a gente quer escutar vocês que estão nos acompanhando. Afinal de contas, assim como nós, de uma certa maneira, vocês estão na linha de frente, seja dentro de um hospital, seja dentro de um consultório, dentro de uma clínica de diálise. Fernando, ao longo do ano de 2020, alguns observacionais, sejam retrospectivos ou mesmo algumas coortes prospectivas, inclusive já tem até meta-análise de coortes, mostrando nitidamente uma evolução pior do paciente nefropato. Quando eu coloco aqui nefropato, paciente com doença renal crônica, independente se aquele paciente está em diálise ou não, em vários cenários, desde velocidade de estabelecimento da doença, até, em última análise, mortalidade. Qual foi sua visão com relação não só à literatura, mas o dia a dia? Eu sei que é o coordenador médico nosso da Nefroclínicas e tem um volume muito grande de pacientes, não só ali dentro da Nefroclínicas, mas também milita no cenário do transplante dentro do Hospital das Clínicas. Como é que foi sua visão da Covid nesse perfil de paciente? Então, de fato, esse paciente, em regra, ele compartilha aqueles fatores de riscos clássicos para
para infecção grave, até para maiores taxas de mortalidade. Mas a despeito disso, assim, no cenário pré-diálise, eu te confesso que eu tive mais problema. Depois eu vou contar um pouco a minha experiência, como que isso se deu, mas a doença renal crônica não dialítica, ela de fato expressa um risco maior, sobretudo nos pacientes com nefropatia diabética. Esse é um extrato que realmente nos trouxe muito desafio. Na população em diálise, eu ainda preciso me debruçar melhor nos números, ver aí a experiência mundial acumulada, mas eu percebo uma certa dissonância entre a minha expectativa em relação ao curso desses pacientes, achava que ia ser catastrófica, e o que de fato aconteceu. A gente precisa depois tentar melhor entender esse fenômeno, se é que esse fenômeno de fato existiu, se isso não é só um viés de observação que eu tive. E o terceiro foram nos transplantados, cara, que também tive uma vivência grande lá com os transplantados do Hospital das Clínicas. Lá é um serviço, né, então, que carrega um número de pacientes pós-transplante muito grande, pelo fato de ser um paciente muito antigo. Então, os pacientes vão se acumulando, né, assim, no controle ambulatorial pós-transplante. Então, nós temos um número muito grande de pacientes transplantados. E também foi algo relativamente positivo. A gente não viu nessa população uma catástrofe. É claro que a incidência relativa ela é maior, é um grupo que inspira mais cuidados, mas também não foi tão elevada como eu previa. A Tainá, nossa colega de Pernambuco, né? Ceará, perdão, ela recém publicou um trabalho muito importante sobre uma coorte multicêntrica brasileira, relatando as experiências com o Covid. No transplante, cara, tá aí o Geraldo, a Claudinha também nos ouvindo. O que eu percebi do ponto de vista aí de imunossupressão, isso me chamou a atenção, depois eu quero me debruçar melhor sobre esse número, mas particularmente os pacientes que usam sirolino, cara. Esses pacientes, a minha impressão, eu não tenho nada disso ainda compilado, é que tiveram uma evolução, tanto uma incidência relativa menor, mas também uma evolução melhor. Me parece uma impressão ainda que eu preciso me debruçar mais sobre ela, sabe? Mas eu questiono levanto essa hipótese do potencial efeito protetor aí dos inibidores de mTOR. Tá? Lastro tem para tal, né? A gente já tem uma experiência bem boa aí com o citomegalovírus, então não seria de se espantar se acontecesse algo similar, pensando aí na probabilidade pré-teste, do mesmo jeito que eu falo que o tratamento precoce para doença virática é algo frustrante, então dificilmente a gente conseguiria algo nesse cenário. Dessa mesma maneira, eu também não tenho dados para te dizer, eu tenho outros dados, vou até te trazer aqui, eu fiz uma pequena revisão antes de entrar na live. Eu achei, Fernando, uma coorte do American Journal of Kidney Disease de setembro do ano passado. Eles pegaram 3 grupos, 13 mil pacientes aproximadamente, pacientes sem doença renal crônica, pré-dialíticos e dialíticos. E eles verificaram uma mortalidade entre os pacientes com doença renal crônica de 50% versus 35% nos sem doença renal crônica. E na hora que eles compararam o dialítico versus o não dialítico, você teve um odds ratio que foi um pouquinho maior, foi de 1,4 versus 1,25 nos não dialíticos. Então, eu acho que essa sua impressão, e eu tenho a mesma sensação, eu achei que a catástrofe ia ser muito maior. Eu achei que a gente ia perder muito paciente, assim, perder vários pacientes de um turno de diálise. Então, eu acho que, no fundo, são pacientes mais graves, eles tendem a complicar. Tem uma coorte americana que mostrou que, quando o dialítico interna, você tem uma mortalidade de até em torno de 30%, mas no nosso dia a dia, pelo menos na nossa realidade, felizmente, a tragédia não foi tão grande quanto poderia ser.
Então, compartilho aí da sua impressão, e eu acho que os dados, de uma certa maneira, corroboram isso aí que você está dizendo. E a apresentação, Fernando? Você viu alguma diferença na apresentação clínica dos pacientes? Não, diferença não. Assim, o Covid é um simulador, né? Ele tem uma apresentação muito pleomórfica, traiçoeira, né? É importante entender, depois a gente pode discutir um pouquinho esse entendimento cronológico das fases da doença, para o médico se situar mais ou menos nessa evolução cronológica, ele consegue ter uma abordagem um pouco mais racional, mas é um pleomorfismo desafiador, né? O Covid é um grande simulador, né? É engraçado que dentro dessas coortes que eu estava dando uma dissecada, tiveram dois sintomas menos tradicionais que foram mais frequentes no paciente com doença renal crônica: confusão mental e distúrbios do trato gastrointestinal. Então, eu acho que talvez fique a dica aqui para a gente não ficar esperando simplesmente sintomas respiratórios. Então, sintomas, às vezes, que confusão mental no idoso, principalmente, a gente já remete à possibilidade de infecção, mas trato gastrointestinal como sendo uma possibilidade aí de COVID nesse nosso subgrupo de tratamento. Uma coisa que foi muito ventilada, principalmente no início da pandemia, e que acaba que os nossos pacientes usam demais, principalmente o paciente, eu estou falando aqui do não dialítico, não que o dialítico não use, mas foi a suspensão de IECA e BRA, porque, de uma certa maneira, o COVID poderia agir ali no receptor da ECA, e o uso dos inibidores poderia maximizar a expressão desses receptores. Você chegou a ter alguma experiência com isso? Foi uma coisa, algo que passou de uma maneira superficial na sua vida? Como é que você viu isso aí, Fernando? Então, isso aqui é muito, muito interessante, né? Então, porque no início havia esse receio. A porta de entrada do COVID na célula, seja na célula mesotelial do pulmão, na célula endotelial no glomérulo, quer dizer, boa parte dessa virulência do COVID tem a ver com o receptor da ECA2. E o bloqueio do sistema renina-angiotensina, havia um receio que pudesse haver aí uma expressão maior dos receptores de ECA2, facilitar a entrada do vírus na célula. Mas parece que não. Parece que por uma interferência aí na angiotensina 1 a 7, e isso está muito bem explicado numa aula que está gratuita no YouTube, da professora Fernando, Ana deixa eu só te Cristina. cortar um segundo. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Deixa eu perguntar para o pessoal se eles estão te escutando bem, que a hora que você está falando está cortando muito para mim. Não sei se é a sua internet ou se é a minha. Então, se vocês puderem nos dar um Como ok diria aí, aquele famoso político, né? Eu te ouvo bem. Né? Eu te ouvo bem. É o famoso discurso low carb, né? Exatamente. Beleza. A galera tá falando que tá normal, então deve ser comigo aqui. Segue, Fernandão. Então você estava falando de uma aula que tem na internet. É a aula da professora Ana Cristina, que talvez seja aí a pessoa que mais entenda desse assunto no Brasil, uma aula linda. E ela mostra com bastante elegância o contrário, que talvez o bloqueio do sistema renina-angiotensina ele possa ser protetor. Então, eu acho que mal ele não faz, né, então, e ele vai ser aí eventualmente neutro ou até protetor em última análise. Portanto, eu mantenho aí IECA ou BRA normalmente nos pacientes, tá? E na realidade foram o que as coortes mostraram, exatamente isso que você está citando. Inclusive tem uma coorte chinesa que mostra isso que você acabou de falar, de talvez um efeito protetor. E aí eu acho que é uma das belezas das ciências, né? E aí no caso das ciências da saúde, onde não necessariamente a lógica cartesiana ela corrobora aquilo que a gente acredita ser uma verdade, né? Então o perigo da gente olhar de uma maneira, eu vou colocar entre aspas, doentia para o mecanismo, sem esquecer da realidade, né? O Fernandão, a nefroclínica ela tem uma peculiaridade onde os nossos pacientes dialíticos estão mais de 70% deles em diálise peritoneal, e nós temos um centro de diálise pequeno, né? Então
algo talvez mais factível de ser controlado. Eu queria que você, como diretor médico da unidade, desse o seu depoimento tanto dessa característica que é muito nossa e como que isso acabou nos ajudando no manejo desses pacientes. Isso aí foi uma consequência não intencional, vamos chamar assim, do formato da unidade, né? Então, a hemodiálise é uma hemodiálise pequena, então essas práticas aí de biossegurança, de isolamento, elas ficam um pouco mais fáceis, né, de serem realizadas, mas talvez o que mais ajudou, vamos chamar assim, tenha sido o grande número de pacientes em diálise peritoneal, porque esses pacientes naturalmente puderam ser acompanhados de maneira remota, pelo menos durante os períodos mais críticos, né? Então a gente aproveitou aí a janela da telemedicina, da possibilidade de usar ferramentas de telemedicina, aliada ao caráter domiciliar da técnica. Então isso facilitou demais, porque a gente conseguiu manter essa população de pacientes em distanciamento social verdadeiro, que não foi possível no cenário da hemodiálise, que o paciente forçosamente ele tem que sair de casa, e não é uma saída trivial, né? Ele sai com o transporte, no qual tem vários pacientes juntos, né? As recepções, às vezes, elas são muito lotadas, as próprias salas de diálise também muito cheias, então, assim, forçosamente o distanciamento ele foi, de certa maneira, quebrado. E esse modelo da peritoneal em maior escala foi um grande facilitador, eu diria que é uma consequência não intencional do modelo, tanto que a incidência nos nossos pacientes em diálise peritoneal ela foi muito baixa. O Fernandão, uma coisa que é interessante é a importância da telemedicina, como que isso nos ajudou nesse manejo, mas uma coisa que eu pude perceber, não necessariamente no contexto da nefroclínica, mas de modo geral, é que, de uma certa maneira, o medo, e que eu acho até natural por uma doença nova que vinha graçando aí todo mundo, matando muita gente, as pessoas começaram a ter um certo receio de procurar a assistência por motivos que teriam uma razão. No caso, por exemplo, da diálise peritoneal, uma peritonite, uma infecção de catéter e tal. Você chegou a ter algum problema, ver algum problema no cenário nosso de pacientes que deixaram de ser atendidos? Ou você acha que a assistência que foi prestada, principalmente da equipe multidisciplinar, estando ali em cima, estando buscando proativamente, isso acabou minimizar de uma certa maneira esse risco? Né, teve, cara. Isso aí e o grande problema foi o volume. Então, na medida em que você perdia um pouco esse contato mais próximo, a gente teve que manejar a hipervolemia aí com mais frequência. Mas não foi nada crítico, assim. Nenhum paciente internado por edema agudo de pulmão. E também você conhece quem é o paciente que pode te dar mais trabalho, né? Então, isso, mais uma vez, o nosso querido princípio de Pareto, né? Você vai lá naquela minoria que te dá mais problema, que é uma regra que não tem muito erro. Mas o problema da hipervolemia foi o mais desafiador, né? Porque, de certa maneira, essa ida à clínica mensal, esse controle de perto, presencial, isso traz um certo freio aí na questão do abuso hidrossalino, né? E você perde um pouco essa presença. Mas foi algo completamente contornável. Assim, eu não vi esse trade-off do controle remoto do Covid em relação a outras complicações de natureza aguda. Não cheguei, mas isso foi observado, né? Então houve um certo represamento, muitas condições elas eclodiram depois, quer dizer, o manejo disso pelo sistema não foi tão simples, tá? Mas pelo fato da gente já ter uma certa experiência com o trabalho multidisciplinar, sobretudo, né, Neto? Então, acho que isso facilitou, cara. Isso para nós não era novidade, né? Verdade. Então, já não era uma novidade. Claudinha está falando aqui que eles tiveram uma experiência similar na Santa Casa, de sucesso, e a Juninha Freitas está falando assim, ó, vivenciamos em nossa unidade essa dificuldade, transporte, salão cheio, muito medo dos pacientes, e uma coisa que eu até então não tinha pensado, mas é os pacientes escondendo sintomas, né?
É um negócio que, pelo menos eu não vi acontecer, mas naquele salão gigante, cheio de paciente, com um medo graçando, muito fácil de realmente acontecer isso aí. Não, e a outra, cara, isso aconteceu demais, e a outra é a superposição de sintoma, né? Porque os pacientes continuam fazendo congestão pulmonar, tossindo por congestão, tendo dispneia por congestão, tendo influenza, nós passamos pelo inverno, né? Então, quantas vezes que a gente isolou o paciente, testa uma vez, testa duas, e aquela, entende? Assim, a logística disso numa sala de diálise, cara, ela de fato não está longe de ser trivial, né? Ainda mais numa unidade grande, cara. Então, assim, e você sempre na dúvida, você conhece o paciente, você sabe o padrão basal dele, como que ele faz congestão, mas é um que, na dúvida, né? Então, imagina, você ter que isolar vários pacientes ao mesmo tempo. Nós tivemos um problema dos testes, né? Então, tivemos que aprender a mexer com esses testes, também no início, né, cara, que era tudo muito confuso, até a qualidade deles. Hoje a coisa já se assentou mais, nós já temos mais mão nesses testes, mas no início, sobretudo, cara, foi é, 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 muito mais desafiador, sabe? Porque hoje, sobretudo em relação ao diagnóstico, apesar do pleomorfismo clínico de apresentação da doença, eu acho que a gente tem um pouco mais de mão, sobretudo na propedêutica complementar. Então a gente tem a qualidade dos testes melhor, as imagens, né? Os radiologistas aprenderam muito a lidar, sobretudo com os achados tomográficos. O radiologista é um baita aliado, a gente vai conversar um pouquinho disso no manejo ambulatorial, né? Então, tanto do ponto de vista do diagnóstico quanto do acompanhamento tomográfico dos pacientes, então, ajudou demais da conta essa experiência acumulada, entendeu? O delta de exame, né? Então, não valorizar um ponto, um corte isolado de um dímero D, mas você acompanhar a evolução de um dímero D, de um PCR ao longo do tempo, né? Então, esse delta dos exames, essa variação temporal dos exames é muito importante. Então, a gente foi criando mão aí com essas ferramentas propedêuticas, né? Muito bom. Fernando, para a gente sair dessa parte de diálise, eu queria te fazer duas perguntas que, de uma certa maneira, eu vi retumbando aí na comunidade nefrológica. Primeiro é o seguinte, alguns trabalhos saíram falando a respeito do dialisato de pacientes com DP, naqueles que estão virêmicos, terem um potencial de contaminação. Você vê alguma necessidade nesses pacientes de um cuidado especial no descarte desse dialisato? E a segunda pergunta, conhecendo o efeito protrombótico da eritropoetina, o que é melhor? A gente tira a eritropoetina durante a infecção e acaba, às vezes, favorecendo uma anemia ou mantém a eritropoetina? Bom, então, em relação à primeira pergunta, é algo que de fato não me preocupou. Eu vou ter, essa informação que você está me trazendo é nova, eu não a conhecia. Acho o potencial baixo, para te falar a verdade, mas é algo que precisa ser considerado. Mas, na minha prática, isso é algo que eu não me preocupei. Eu tive muito poucos casos, viu Netão, de Covid nos pacientes em peritoneal. Já a questão da eritropoetina, hoje, cara, esse temor eu não vivenciei muito, porque a gente já trabalha com níveis mais baixos de eritropoetina, né? Então, essa faixa que a gente trabalha hoje, eu já acho uma faixa mais segura, então eu não me preocupei muito em suspender a eritropoetina durante o curso da Covid, não. Beleza. Fernando, deixa eu aproveitar, você tem uma carteira de pacientes ambulatoriais gigante e acaba que você viu muitos pacientes com suspeita de Covid. E você comentou a respeito do diagnóstico. Como é que é a sua abordagem desses pacientes em termos de qual exame, quando fazer a imagem, como é que você lidou com isso? Então, acho que talvez eu possa falar um pouquinho da minha experiência, a gente vai trocando isso aqui, né? Então, do manejo ambulatorial dos pacientes, que, como eu te disse, é onde que eu me inseri mais, né? Então, na fase de estado e depois na fase de convalescença. Então, primeiro, o desafio diagnóstico, né? A doença pleomórfica, ela tem um período de incubação, então isso é uma janela negativa da doença que você precisa entender. Então, daí a importância naqueles pacientes de maior risco, a importância da repetição do exame, porque você tem esse período aí de janela
negativa, na qual o paciente ele não vai expressar o vírus na mucosa respiratória. O teste de eleição é o teste do PCR, então é a análise do material genético do vírus, né, do RNA viral, por uma técnica de PCR em tempo real, real time. Existem sugestões aí, alternativas, né? Então, a pesquisa, por exemplo, do antígeno na nasofaringe, a coleta de material de mucosa para testar antígeno. Então, é um teste que tem uma acurácia inferior, mas eventualmente em cenários específicos pode ser utilizado. Já o anticorpo, cara, é aquela dificuldade, né? Então, o anticorpo ele tem um tempo, tanto o IgG, a cronologia, a gente já conhece ela melhor, mas são exames que têm mais falso positivo e falso negativo. O IgG é um exame que não se sustenta, necessariamente ele não vai se sustentar, então não é incomum no acompanhamento desses pacientes a IgG negativar posteriormente. A gente está estudando a base desse fenômeno imunológico, né? Então parece que o Covid tem um braço celular muito importante, e talvez seja esse braço celular que vá garantir a imunidade duradoura ao vírus, não é o braço humoral. Então tem muita pesquisa nesse sentido, a gente não sabe se o anticorpo é neutralizante ou não. O teste dos anticorpos ele pode ser feito por uma técnica cromatográfica rápida, né? Ou pode ser por ensaios mais específicos, que são testes preferíveis, mas na fase de estado de suspeita clínica, o teste de eleição é o PCR. Então, lembrando que naqueles casos de maior suspeição clínica, você tem que fazer até um segundo teste para o diagnóstico. Já vi pacientes fazerem num terceiro teste. Então, o médico às vezes tem que insistir nessa propedêutica. Aí, Neto, uma coisa importante, cara, que precisa ser falada, eu acho que essa é uma discussão muito oportuna, tem sido mais uma vez discutida, porque essa pandemia trouxe várias coisas, dentre elas a politização dessas questões de saúde. Foi muito ruim, cara. Muito ruim em vários aspectos. Um deles é o tal tratamento precoce, cara. Isso é uma confusão absurda, essa politização trouxe uma confusão absurda para esse termo, e aí a gente começa a demonizar ou a elevar esse tema. Esse tema é muito importante, cara, porque o tratamento precoce do Covid, ele existe. Eu não estou me referindo a drogas que não mostraram, de fato, nenhuma eficácia. Eu não estou falando de cloroquina, não estou falando de vermectina, não estou falando de anita. Eu estou falando do manejo precoce da condição. Isso é possível. Então, na medida que você demoniza o tratamento precoce, isso pode fazer um bloqueio mental na cabeça do médico no sentido de abandonar o seu paciente nesse primeiro momento do diagnóstico. Isso não é recomendável. Então, é possível tratar precocemente o paciente com Covid, e essa é uma mensagem muito importante, cara, porque o que a gente vê hoje, né? Os pacientes estão perdidos, cara, porque ele recebe o diagnóstico da Covid. Então, lembrando, né? Essa é uma doença que tem uma evolução fásica, cíclica, né? Então, você tem uma primeira fase, que é a fase virótica da doença, é uma síndrome viral aguda, eventualmente muito semelhante à influenza, pode ter uma variação, uma variante de apresentação gastrointestinal, rinoolfativa, mas enfim, é uma fase na qual o efeito etiopatogênico ele é mais citopático, é o vírus em ação. A partir do 5º, 7º dia, você tem uma virada na doença. Aí, nessa fase, a maioria dos pacientes vai evoluir com cura. Vai evoluir bem, os sintomas começam a se remitir. Então, 80%, 85% dos casos param por aí. Existe uma minoria que vai entrar numa fase inflamatória. E aí não é uma inflamação qualquer, cara. É uma fase de tempestade inflamatória. Aqui já é o gatilho imunológico do vírus. Você já não tem mais tanto o efeito citopático viral, você tem, na verdade, o disparo dessa tempestade citocínica. São várias as citocinas envolvidas, e ela lesa particularmente o pulmão. Então, o pulmão é o primeiro órgão de choque. Existe um crosstalk sistêmico, o pulmão dialoga com vários órgãos, inclusive com o rim, mas nesse período aí do D5 ao D7,
você começa, nessa minoria de pacientes, a ter essa virada inflamatória. Aí o olhar do médico ele tem que ser diferente. Mas é nesse ponto de virada, do D5 ao D7 da doença, que esse manejo precoce do clínico possa fazer alguma diferença, e essa é a experiência que eu queria compartilhar com vocês. Então, o que, que ocorre? E depois você tem uma terceira fase, que ela continua sendo inflamatória, né? Mas ela começa a ter uma expressão microangiopática trombótica. Então, esses pacientes começam a ter também, é óbvio que isso é didático, essa superposição existe muito, mas você tem um terceiro hit de eventos que é mais microangiopático trombótico. E depois, naqueles pacientes que vão degenerar para condições mais graves, você tem uma fase de falência orgânica múltipla ou de melhora clínica e evolução para convalescência. Então, são 4 estágios, 4 ciclos dessa condição. O problema é que o paciente ele é muito abandonado no primeiro, cara. Por um motivo, porque assim, ele é pego de surpresa, ele vai ser atendido num pronto atendimento, ele é liberado com sintomático, e na hora que ele bate no PA, né, então, e é liberado com sintomático, ele não tem com ninguém mais para falar. Salvo se ele tiver um clínico de confiança que puder conduzir o caso. Mas, do contrário, ele saiu com a receita de sintomáticos do pronto atendimento, e se ele der azar de evoluir para aquele segundo momento inflamatório, ele vai ser pego nesse momento mais crítico da doença. Não é incomum, nessa primeira fase, dessa primeira semana, o paciente ir 1, 2, 3 vezes a um pronto atendimento. E ele sai sem uma referência médica para conduzir o caso durante toda a Covid. A outra é a telemedicina, que é uma ferramenta fantástica. Nós usamos muito, né, Neto? Mas a telemedicina, ela é fantástica, mas ela também não te permite esse acompanhamento muito de perto. Não é fácil para o colega também avaliar isso, ele não conhece o paciente, isso é um atendimento, às vezes, muito centrado em sintomático. Então, a reflexão que eu faço aqui, na verdade, é que nesse momento, talvez, se fosse possível, a gente sabe que não é, era muito importante que essa pessoa tivesse um clínico, um médico de referência, para poder tranquilizá-la no cenário dela sair ilesa dessa primeira fase, puder conduzir o caso no segundo momento, cara. Isso é que faz diferença. E por que isso é difícil, cara, de fazer? Primeiro, porque o sistema não está preparado, né? Ninguém tem um médico a tira-colo que vai pôr do lado e que pode acompanhar o paciente o tempo inteiro. Isso não é exequível, na maioria dos casos, né? E a outra que dá trabalho, cara, e dá muito trabalho. Então, quando você se dispõe a cuidar ambulatorialmente de um paciente com Covid, aí ambulatorialmente eu falo acompanhar o paciente durante o curso dessas 2, 3 semanas. Dá muito trabalho. Tanto do ponto de vista técnico, então você tem que ali estar o tempo inteiro de perto do seu paciente, mas emocional também, porque você sempre fica na dúvida, né? Qual que é o momento que você manda para o hospital, a hora que... Então existe uma certa angústia por parte desse clínico que está fazendo o atendimento ambulatorial. A gente sabe que nos intramuros dos hospitais não está fácil, né, Neto? Não tem vaga. Você manda para o PA, o paciente seu volta. Então, assim, é um cenário muito angustiante para os dois lados. Então, por isso que não é fácil. E o sistema, de maneira geral, ele não está preparado para ofertar esse tipo de sistema. É por isso que esse paciente fica solto e, eventualmente, ele vai ser pego de surpresa numa fase inflamatória, já com síndrome respiratória aguda grave, necessidade de oxigênio em alto fluxo, intubação e por aí vai. Então, quando você tem esse paciente monitorado, diagnosticado e monitorado, e aí, na nossa especialidade, isso é mais possível, porque você tem uma população adscrita que você cuida, né? Então, são pacientes em hemodiálise, pacientes em diálise peritoneal, é o seu ambulatório de transplante. Esses pacientes você já cuida deles, é uma população adscrita. Essa referência, ela já é natural. Então, a gente acaba assumindo, forçosamente, assumindo a condição desse caso, porque você é o médico dele. Então, acompanhamento, ele vai cair no seu colo. E aí, cara, o que eu fui vendo ao longo do tempo? Primeiro,
foi esse entendimento do fenômeno inflamatório, que o segundo momento da infecção já não era o vírus mais, era a inflamação pulmonar, só que uma inflamação que a gente nunca tinha visto antes, bem diferente. E nesse sentido já tinha alguma experiência anedótica na literatura, nós estamos falando aí de idos de abril, maio, tá? Já tinha alguma experiência anedótica na literatura, relato de casos, experiências de colegas, sobre o uso da corticoterapia. Inicialmente para pacientes graves, né? Aquele paciente que já chegava em insuficiência respiratória, síndrome respiratória aguda grave no hospital, e usando corticoide, e muito relato aí de sucesso com o uso do corticoide. E houve um marco muito positivo, que foi aquele célebre trabalho de Oxford, mostrando o efeito positivo, benéfico da dexametasona em redução de mortalidade em pacientes graves. Então, qual que era a mensagem? Desinflamar o pulmão com corticoide em pacientes graves reduz a mortalidade. Então, isso aí meio que reproduzindo muitas experiências focais que foram acontecendo ao longo do mundo em relação ao uso da corticoterapia. Então, o trabalho mostrando esse benefício. E aí, cara, a gente começou, aí eu passei a usar, né, princípios de medicina baseada em evidência que a gente já usa há muito tempo. O primeiro princípio era o princípio da complacência, né? Se desinflama em caso grave, era bem provável que desinflamasse em caso menos grave. Isso aí nos parece bastante plausível. E segundo, é o princípio da condição prevalente, que aí nós estamos falando de um indivíduo, estou falando do uso de corticoterapia nesse segundo momento da infecção, para pacientes que têm inflamação pulmonar num caráter ambulatorial em inflamações um pouco mais leve. Foi aí que eu mudei minha prática. Eu comecei a usar o corticoide nesse cenário. Então aí eu estabeleci alguns critérios que eu vou comungar com vocês de uso de corticoide nesse momento. Tem aquele paciente que eu estou acompanhando e a partir aí do D5 a D7, se ele tiver critério de acometimento pulmonar, e aí como acometimento inflamatório, eu já começo o corticoide. Quais são esses critérios? Oximetria, então esses pacientes que eu acompanho, quase todos eles compram oxímetro, vão acompanhar a sua oximetria. Então, se a partir desse momento a oximetria, a partir do D5, eu já peço uma monitorização sistemática da oximetria, os pacientes vão me mandando por WhatsApp essa tabela de oximetria, você começa a cair aí de maneira sustentada abaixo de 92, eu já ligo o sinal de alerta, e peço uma imagem pulmonar, então geralmente eu já faço a tomografia, e em qualquer acometimento pulmonar, mesmo abaixo de 25% de acometimento pulmonar em vidro fosco, eu já começo o corticoide. Aí eu uso a dexametasona, uso 6 miligramas de dexametasona por via oral. A partir daí, Neto, é ártica. Então eu começo esse corticoide e vou monitorando o paciente. Aí é uma monitorização de perto, esse paciente fica o tempo inteiro me mandando mensagem por WhatsApp, a gente vai compartilhando essa evolução juntos. Aqui cabe todos aqueles cuidados que a gente tem com corticoterapia, e nós, nefrologistas, manejamos isso de letra. A gente sabe lidar com corticoide, não é de hoje, né? Então isso para nós não é nenhuma dificuldade. Então eu começo com essa dexa na dose de 6, e aí eu vou modulando de acordo com a evolução. Então, aqueles pacientes que vão evoluindo muito bem, eu mantenho essa dexametasona aí, o tempo de uso varia de 10 a 14 dias, não faço desmame na interrupção, já paro de cara com a dexa, não faço descalonamento. Naqueles pacientes que vão pior, aí eu vou modulando a dose do corticoide, né? E aí eu tenho parâmetros, a própria oximetria 1, às vezes tomografia seriada e os exames laboratoriais, que são o PCR seriado, às vezes eu faço PCR a cada 24, 48 horas, em caráter ambulatorial, e o dímero D. O dímero D tem duas funções. Ele vai ser um marcador de complicação trombótica microangiopática, mas também de inflamação. Então, lembrando que ele comunga aí características de marcador inflamatório. Aqui vem uma outra condição que eu faço. Se o paciente ele tiver uma ascensão muito rápida do dímero D, ou um valor de dímero D absoluto
entre 1.000 e 3.000, eu já começo com uma heparinização profilática. Então, geralmente esse paciente usa enoxaparina na dose de 40 miligramas, paciente com função, estou falando de paciente com função renal normal, e aí a gente faz os eventuais ajustes. 40 miligramas dia por via subcutânea. Acima de 3.000 de dímero D, eu dobro a dose, faço essa mesma dose de 12 em 12 horas e mantenho essa estratégia profilática também por 10 a 14 dias. O dímero D eu sempre vou monitorando. Essa questão da modulação da inflamação com a Dexa é importante, porque às vezes você tem que aumentar a dose. Então, naqueles pacientes que o pulmão inflama mais, às vezes documentado por tomografia seriada, eu subo, chego até 8 miligramas de Dexa. Então, é uma briga entre o corticoide e a inflamação. Você vai modulando isso aí ao longo desse período. A partir de um determinado ponto, você tem que tomar alguns cuidados, principalmente os pacientes mais idosos. Primeiro, a infecção secundária. Então, é muito comum eu usar antibiótico terapia associado com esses pacientes, principalmente se tiver uma febre mais persistente. Você nunca sabe se a febre é do Covid ou se é de uma infecção bacteriana associada. Então, a amoxicilina, clavulanato ou uma cefalosporina é bem-vinda nesse cenário, quando você suspeita de uma infecção secundária. Tem alguns pulos do gato que você tem que estar atento, tá? Então, às vezes o paciente tem uma melhora do quadro respiratório, depois recrudesce. Então, um diagnóstico diferencial, toda vez que recrudesce infecção secundária, como eu já disse, a outra é um fenômeno, um tromboembolismo, a TEP. Então, toda vez que você está nesse curso do corticoide, o paciente melhorou e piorou de novo, é um outro diagnóstico diferencial importante. Aí eu faço uma angiotomografia, ou, dependendo da gravidade, já mando direto para o hospital, porque aí você já tem que mudar a estratégia, tem que ser uma heparinização em dose terapêutica ou uso de inibidor direto. Então, essas pioras você tem que estar atentas com ela, principalmente naquele paciente que melhorou inicialmente. Você desinflamou o pulmão da Covid e ele melhora. Tem outros achados, né? Então, na imagem, os pacientes atelectasiam muito, sabe? Principalmente velho, em base. Então, é muito comum você pegar a atelectasia basal e esses pacientes fazem muita infecção secundária, então tem que ficar atento. Então, às vezes eu uso fisioterapia domiciliar nessa turma para ajudar. Então, esse é um achado que você encontra muito comumente aí em tomografia. E naquele paciente que melhora, cara, e tem uma piora tardia, a gente até conversou isso hoje mais cedo, uma coisa que tem que estar atento é com miocardite. Isso é uma outra causa de piora tardia nesse paciente, às vezes subdiagnosticado. Às vezes o paciente faz uma congestão pulmonar mais tardia, depois que ele já estava melhorando, por causa de miocardite. Isso é uma coisa que tem que estar atento. Eu queria te trazer esse depoimento para a turma, né, porque eu usei isso muito, muito em transplantado, muito em paciente em tratamento conservador, com resposta bastante positiva. Acho que muitos pacientes deixaram de ser internados com esse esquema, porque tiver de fato a melhora, mas é algo que exige muito, né? Isso não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de fazer. Você tem que estar aí muito de perto, desgaste muito grande, assim, para o profissional que está tratando isso em larga escala. Mas os hospitais não estão dando conta. Esses pacientes, como eu disse, são muito colados com a gente, então acaba que é meio inevitável, né? A gente precisa dar a cara a tapa, às vezes encarar esse desafio, né? Então, de maneira geral, essa que é a experiência ambulatorial na fase de estado da doença. Fernando, eu vou te falar que para quem chegou agora, para quem não viu a live, eu acho que merece a hora que a gente desligar aqui e ver essa sua parte da live, porque você, nesses 5, 10 minutos, você deu uma série de mensagens que não são simplesmente a experiência do Fernando. São experiências de vida, experiências de medicina, experiências de ciência, algo até retórico, né? De repente transformar esse preconceito que criou-se com tratamento precoce, e tratamento precoce eu acho que é uma questão de time, né? A gente passou a ligar tratamento precoce a uma série de drogas mal indicadas, e não por mal, né? Eu acho que é pelo medo, realmente é o afã de querer fazer algo.
E eu acho que isso de estar ao lado do seu cliente, que eu gosto até mais de chamar de cliente do que de paciente, é o que a gente já faz. Eu te conheço há anos, aprendi muito contigo, você já me conhece há muito tempo, sabe? A gente não faz isso com Covid, a gente faz isso com os nossos clientes, seja com Covid ou com qualquer outra demanda que eles Exatamente. tiverem, né? Então, isso simplesmente foi um contínuo. Outra mensagem que você deu de não usar a medicina baseada em evidência como sendo uma medicina baseada em artigo, né? Você utiliza-se da prova do conceito que se extrai-se daquela evidência e traz para a sua realidade e através de pequenos ajustes você consegue trazer melhores resultados, pelo menos uma perspectiva de melhores resultados para esses seus clientes. Eu queria, a gente tem pouquinho tempo, eu queria que você respondesse rapidamente. A gente tem 2, 3 minutinhos. Primeiro, eu acho que a evidência para o corticoide ela já é muito robusta. Para a heparinização, seja ela profilática ou terapêutica, nem tanto. Você viu alguma complicação entre seus pacientes em termos de anticoagulação? Não, não vi, né, Tom? E agora eu vou te falar, cara, assim, as complicações trombóticas da Covid, elas são as mais temíveis, porque o pulmão, a inflamação, a SARA, a gente até aprendeu a lidar melhor com ela. Mas na hora que o indivíduo tem um evento trombótico maciço, é game over. Então, assim, Né? realmente é muito sério. Eu te diria que a prática, a realidade, ela de fato tem se imposto. O mundo inteiro tem usado o temor das complicações trombóticas é tamanho nas pessoas que têm experiência com tratar Covid, que ninguém mais, quando vê um dímero D subir, principalmente num delta muito acelerado, ninguém fica confortável em não usar uma heparina profilática num primeiro momento, sabe? A gente também já tem muita mão com essas drogas, né? Não é nada demais você usar uma enoxaparina 40 miligramas Sim. subcutânea diante da catástrofe que é o evento Risco-benefício, né? trombótico. Então, assim, e você tem um parâmetro muito objetivo. Você tem um paciente na frente, né? Que o dímero D está dobrando a cada 24 horas, né? Tem alguma coisa acontecendo, precisa Boa. frear esse processo. Show de bola, Fernandão. Estamos caminhando aí para o final. Antes que o Instagram nos imploda, deixa eu dar um recado. 6 e 7 de março, eu, Fernandão, mais uma turma da pesada, Nefro Expert, imersão presencial. As vagas estão abertas. Basta clicar no link da bio. Hoje, especialmente, um período curto, nós vamos dar uma mega desconto para quem se candidatar, participar dessa imersão que vai mudar a vida de vocês. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando, porque a gente já fez uma primeira e a turma que passou por lá, realmente nós criamos um grupo que está fazendo a diferença, né, Fernandão? O networking que Vai foi ser, assim, criado foi assim. Eu fantástico. falo que lá é muito bom, mas a coisa vai muito além disso. Então, se você é nefrologista ou trabalha na área de nefro e quer participar do Nefro Expert, 6 e 7 de março aqui em Belo Horizonte, grupo pequenininho para discutir assim a fundo durante 2 dias, não só nefrologia, mas tudo aquilo que está ao redor dessa nossa especialidade tão bonita e que foi massacrada aí ao longo dos últimos anos. E essa é a maneira que a gente encontrou de trazer, de literalmente fazer uma ressurreição na especialidade. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. Link na bio, já dá para fazer a inscrição hoje mesmo. Não percam. Fernando, Imperdível. muito obrigado aí, eu acho que foi sensacional. Demos o recado aí daquilo que você faz na prática, que é muito parecido com o que eu faço. E eu acho que a mensagem que fica não é de corticoide, a mensagem que fica não é de heparina, não é de nada disso. É de cuidado. A É partir do isso aí. momento que você se propõe a cuidar daquela pessoa que está do outro lado, a perspectiva disso dar certo é gigante. Isso aí, Grande Netão. abraço, turma. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.